Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. O direito de família e a paternidade. Vamos começar hoje aqui um projeto incrível em homenagem ao Dia dos Pais. Vamos falar dos direitos aí dos pais e das famílias. Não vamos mais, não estamos aqui com o objetivo de falar de gênero, mas falar de direito das famílias. Então hoje eu e a doutora Débora, da Comissão de Família, vamos receber o doutor Raul Melo para nós debatermos esse tema importantíssimo. Durante todo o mês de agosto, vamos receber os pais. Eu vou chamar pais advogados da Associação Brasileira de Advogados. Deixa eu chamar aqui a doutora Débora. Boa noite para você que está chegando aqui. Eu sou Tatiana Fortes. Sou presidente da Comissão de Família da ABA do Rio Grande do Sul, sou advogada de família há mais de 10 anos, uma apaixonada pelo direito de família. Doutora Débora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Oi, meu amor. Obrigada. Meu nome é Débora Brasil, faço parte da ABA, da Comissão de Direito de Família, com imenso prazer, mais uma vez, estamos juntas numa live, né? Hoje vamos estar conhecendo o nosso colega Raul, que é um imenso prazer, iniciando o nosso projeto, a paternidade, né, a live dos pais, com o Dr. Raul. Eu atuo na cidade de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, e é com imensa alegria que a gente está aqui hoje para recebê-lo. Isso mesmo, doutora Débora, é com muita alegria que nós estamos iniciando esse projeto. Já quero convidar você que está assistindo essa live, se não está ao vivo, em qualquer momento que você está assistindo, receba esse convite que eu vou fazer para você agora. Venha participar da Associação Brasileira de Advogados. Acesse www.aba.adv.br e venha fazer parte dessa fábrica de amigos. E venha, claro, fazer parte da Comissão de Família. Nesse mês de agosto, estamos iniciando hoje, eu e a doutora Débora, esse projeto lindo. Queremos falar de direito das famílias e paternidade. E para isso, nada melhor do que convidar os nossos colegas advogados para nós falarmos aí da importância de falarmos também dos direitos e obrigações da família, do amor, do afeto, que são princípios basilares aí do direito de família. Então, sabemos que o direito de família passa por constantes transformações e diríamos até que transformações diárias. Então, temos que conversar, sim, temos que debater. E eu lembrei que o mês dos pais é um mês especial aí desses pais, dessas pessoas maravilhosas. E começamos hoje recebendo o nosso colega, nosso querido doutor Raul Melo. O doutor Raul já está entrando aqui. Boa noite, doutor Raul. Seja bem-vindo aqui à Comissão de Família. Lembrando que hoje essa live é em conjunto com a diretoria aí da ABA de Passo Fundo. Estamos junto aí com a diretoria de Passo Fundo fazendo esse movimento hoje em homenagem ao mês dos pais. Então, o doutor Raul, que é diretor de eventos da ABA Passo Fundo e também é integrante da Comissão Nacional do Direito de Trabalho. Doutor Raul, seja bem-vindo, pode fazer a sua apresentação, porque ninguém melhor que o senhor para falar de si mesmo, né? Muito obrigado, doutora Tatiana, muito obrigado, doutora Débora, é um prazer estar conversando com tão insignes colegas, né? E é uma honra, fui realmente agraciado com esse convite de vocês para abrir esse projeto tão bonito, tão legal, tão significativo nesse mês tão importante. E para falar de um tema que me é tão caro e que eu gosto muito de fazer porque faz parte do meu dia a dia, né? Meu nome, então, para quem ainda não me conhece, é Raul Ritterbusch Melo. Eu resido em Passo Fundo, tenho escritório aqui em Passo Fundo, tenho escritório em Cruz Alta também. Sou advogado, então, militante também da área do direito das famílias. E sou o pai. Eu sou o pai da Bruna, que está com 25 anos. Eu sou o pai do Pedro, que tem 17. Do Matheus, que tem 3 aninhos. E sou pai do coração da Olivia, que tem 8. Queria aproveitar para mandar um abração. Olha do direito de família que está se apresentando. Olha que linda essa família multiparental aí que já está chegando. Exatamente. Aí, é maravilhoso.
Exatamente. Preciso fazer um registro aqui, dar uma boa noite para o Paolo, nosso colega, para a doutora Rose, nossa colega, todos da aba, né? E agora entrou a nossa diretora, Doutora Jamila. doutora Jamila, que também é presidente nacional da Comissão de Direito do Trabalho. Então, que honra, né? Que honra e que responsabilidade falar sobre esse tema com as senhoras e com todo esse público seleto que estamos assistindo agora. Imagina, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos os colegas, doutora Jamila aí que está chegando. Reforço aí a todos, doutor Paolo, que vai estar com nós aqui também na quinta-feira, vai estar aqui debatendo também, trazendo a sua palavra aqui, falando do seu trabalho e da importância do direito de família na sua vida. Doutor Raul, olha que lindo. Eu já passei por 2 divórcios. Eu tenho a primeira filha do meu primeiro casamento, a segunda teve padrasto, então eu sei que as famílias elas estão em constantes transformações. E eu diria até que hoje eu trabalho, e eu sempre estou falando isso nas minhas redes sociais, que existe um direito de família para cada família, e que cada família cria os seus próprios direitos, e eu até mesmo convido sempre as famílias, chegam hoje mesmo em atendimento no escritório, quero fazer meu divórcio, como é que eu posso fazer? Não sei como é que você pode organizar. Vamos ver como é que funciona bem para a tua família. E o direito está nos permitindo, o direito já não está mais suportando, porque as leis não cabem mais dentro das famílias, porque cada família tem as suas próprias leis. Então, isso está muito bonito, então isso é muito importante nós ouvirmos e falarmos. A gente fala muito de direito das mulheres, a gente fala muito e a gente sabe o quanto é importante nós levarmos aos pais essas orientações, trazermos essa reflexão importante da paternidade, não somente no mês de agosto, mas como comissão de família nos sentimos na obrigação de fazer isso, né, doutora Débora? É verdade. E com a pandemia, eu vejo que eu também advogo em Passo Fundo, eu vi muita mudança nas famílias quanto ao pedido de guarda. Eu tive vários pais pedindo a guarda, vários pais que as mães estão impedindo a visitação. O doutor Paolo está aí, a gente conversa sobre alguns clientes em comum, que a gente está atuando no mesmo processo. Então é bastante importante a gente ter essa acessibilidade com os nossos colegas, né? Porque tem alguns que, infelizmente, eles compram a briga do cliente e não tem esse diálogo aberto, não estão dispostos, às vezes, a fazer um acordo da melhor maneira possível, né? Cedendo ambas as partes. E isso é muito ruim, especialmente no direito de família, que a gente trabalha com emoções, né? Então a gente tem que tentar contornar da melhor maneira possível. Perfeito, doutora. Fazer um registro também, entraram 2 colegas de escritório, um inclusive foi a pessoa que trouxe a aba para Passo Fundo, né, que é o doutor Albano, e a doutora Lara. Muito obrigado pela honra da participação dos colegas, né? A doutora Rose colocou uma frase aqui muito boa, deixa eu ver se eu encontro de novo. Ela colocou assim, ó, tipo aqui na minha família, os meus, os teus que viraram nossos. É bem isso mesmo. Perfeito, perfeito. E a doutora Tatiana falou uma coisa assim incrível, né? O direito de família, na minha concepção, talvez seja o mais dinâmico hoje. O mais dinâmico. Vejam quantas transformações em cima de transformações, né? Eu me lembro lá em 94, né, quando eu iniciei a faculdade, né, a gente estudava o direito de família com ainda aquela versão tradicional da família, né, o pai, a mãe, a criança, um cachorro talvez, né. Hoje mudou muito, né. Isso que a Constituição Federal de 88 ela foi extremamente assim assertiva, né. Um grande avanço, né? Até hoje ela serve de base para os conceitos, né, de direito de família, das famílias, né, dos casais, para as obrigações também do pai e da mãe. Eu costumo dizer assim que a doutora Débora, aliás, falou há pouco, né, que está aqui do meu lado, falou que tem muitos pais, né, buscando essa proteção dos filhos, né? Isso é muito, muito legal, muito bonito, porque até um tempo atrás
a mãe ficava no papel secundário, ou melhor, primário, de dona de casa, né? Ela não trabalhava, tinha que ficar em casa lá, lavava roupa, cuidava da casa, né? O pai era o provedor, mas na verdade o pai colocava o dinheiro dentro de casa e deu. De noite ele chegava, esticava as pernas e ia descansar. Ia ler o jornal, ia assistir televisão, e não era para incomodar, né? Basicamente assim eram as famílias, né? E a mãe se virava com tudo, né? Criava, então, na verdade, os filhos praticamente sozinhas, e a gente via que qualquer erro que tivesse, a culpa era da mãe. Sempre a culpa era da mãe. Hoje parece que está mudando um pouquinho essa concepção, né? E os pais têm acordado que é obrigação deles também cuidar, educar, participar, escutar, aconselhar, levar, buscar. Isso não é mais obrigação só da mãe, é da mãe e do pai. Tudo que diz respeito aos filhos é obrigação dos dois. Quando o senhor fala disso aí, eu acho que muito isso começou a mudar, e eu tenho estudado bastante isso, e tenho estudado tanto na leitura, tanto na doutrina, quanto na prática mesmo. Mudou muito com a guarda compartilhada. Não sei se o doutor Raul e a doutora Débora concordam comigo, que a guarda unilateral, ela fazia com que ela parecia que era um ficava de dono, tanto que até hoje muitos casais têm muita dificuldade de entender a guarda compartilhada, porque eles acham assim que compartilhar é deixar de ter obrigação com alimentos. Então, eu compartilho, eu não tenho obrigação. Mas eu acho que vocês não concordam comigo que o Instituto da Guarda Compartilhada, ela fez com que a família ficasse mais unida, mesmo após o fim de um relacionamento, ou mesmo que ela não tenha um relacionamento, mesmo que essa criança tenha nascido sem que as pessoas fossem casadas, né? Vocês não concordam comigo? Deixa a doutora Débora falar um pouquinho. Os pais têm a visão errada quanto ao que é uma guarda compartilhada. Muitos acham que a guarda compartilhada fica 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai não precisa pagar a pensão. Então, a gente começa explicando o que é, quanto a direitos, deveres, né, quanto às obrigações de pai e mãe, para que depois que eles têm esse entendimento, venham a concordar com esse tipo de guarda, porque a princípio a mãe sempre vai querer, na maioria dos casos, a guarda para ela, justamente por essa visão errada, né? Então, é difícil, muitas vezes é difícil convencer que a guarda compartilhada é a melhor possibilidade, né, para a criança, para o melhor interesse da criança. Perfeito, a doutora Débora resumiu muito bem. Acredito que a guarda compartilhada tenha sido um avanço fantástico para as relações e até tem acrescentado na melhora das relações, porque querendo ou não, os pais têm que conversar, né? Porque ambos compartilham a gestão da vida do filho. Ambos são responsáveis pelas orientações, por tudo que o filho vai passar ao longo da vida, né? Pela escolha da escola, enfim, é dividido toda a responsabilidade. Só que realmente, bem como a colega falou, tem muitos pais que chegam no escritório com a falsa sensação ou a falsa concepção de que guarda compartilhada seria 15 dias na minha casa, 15 dias na tua e ninguém paga pensão, né? Infelizmente não é assim, ou felizmente não é assim, né? Para resumir, assim, para explicar, para exemplificar para os clientes, muitas vezes eu explico assim, vocês dois serão gestores da vida do filho de vocês, vocês serão os gerentes da vida do filho de vocês, né? Vocês terão responsabilidades, e muitos também pensam que a responsabilidade começa no nascimento, com vida, né? Na verdade, desde a concepção, a criança já tem os seus direitos, né? E a mulher passa por todo o período de pré-natal, né? Desde que ela descobre que está grávida, os custos começam a correr. Não tem café grátis, né? Não tem exame grátis. Fralda, não vi nenhuma farmácia distribuir fralda aí também. Então, assim, desde a concepção,
o pai tem que estar ali junto, né? Não, eu não vou casar com a mãe do meu filho, tudo bem, mas acompanhe ela, acompanhe no pré-natal, é a vida do teu filho que já começou. Doutor Matheus, nosso colega de aba, entrou também. Doutor Raul, eu percebo que isso tem, eu tenho vários casos, eu tenho atendido nesse ano, assim, vários casos de pais e mães que tiveram filhos, assim, sem estar num relacionamento sério, e o homem tem uma grande dificuldade de compreender essa obrigação, essa responsabilidade, porque é como se fosse, assim, que a mulher sempre provocasse aquilo sozinho. E o que nós, enquanto advogados, podemos fazer para melhorar essa cultura, para levar, assim, porque a gente sabe que isso muito está ligado à história de cada um, né? Doutor Paolo Grando, doutor Paolo falando, o doutor Paolo, a minha filha mais nova, ela teve um padrasto, e ele era assim também com ela, então eu acho muito bonito essas novas formações de família, por isso que eu trabalho muito com isso, porque eu sei que é possível, porque eu sei que existem pais, e assim como existem padrastos e madrastas. Então, isso está muito ligado ao amor, ao afeto, à história de vida de todos nós. Mas quando a Débora falou ali que os colegas advogados, eu acho que nós, advogados, temos um papel muito importante, né, doutor Raul? Nós temos um escritório onde a gente trabalha com direito de família para mulheres, mas a gente atende homens também que vão nos procurar, né? Que vão nos procurar para esclarecimentos. E nós trabalhamos com vários homens, às vezes, do outro lado, que a gente não consegue levar para eles essa mensagem da importância da paternidade, doutor Raul e doutora Débora. Como que vocês acham que nós podemos trabalhar mais isso para a nossa sociedade? Que essa cultura machista que nós temos, a gente sabe que a gente tem essa cultura ainda, né? Muito forte, muito assim, enraizada ainda, né? Mas mesmo a gente tendo uma realidade, a gente sabe que não é a realidade de todos isso, né? Eu acho que tem dois assuntos que têm que ser tratados em todos os ambientes, né? Inclusive em casa e na escola. Um assunto é o meio ambiente, né? E o outro assunto é a questão do machismo, né? A gente cansa de receber as correntes, né? As feministas isso, as feministas aquilo, né? Pessoal, até 1934 a mulher não votava no Brasil. O homem escolhia por ela, os governantes. É um absurdo, né? Eu acho que foi com a doutora Tatiana até que um dia nós dois vimos o mesmo filme até, que era Sufragistas. A Sufragista. Né? É um filme muito bom, assim, que dá para indicar para o pessoal ter uma noção e desmistificar um pouquinho o que é o feminismo para abrir um pouquinho os horizontes, né? E preciso fazer o registro aqui, entrou a doutora Franciele, minha colega de escritório também, a doutora Gabriele, nossa colega querida também. Minha filha Bruna entrou também agora, então ganhei a noite porque é a minha primeira filha. E eu tinha 20 anos quando ela nasceu, né? Então eu aprendi muito com ela, muito. Errei muito, porque tu no afã de querer aprender, tu erra bastante também, né? Mas ela serviu de para-choque para os irmãos, então, né? Eu fui errando com ela para não errar com os outros. Mas não adianta. A gente cada vez tenta se remodelar, mas os erros são naturais, né? O mais importante é que os pais façam e tomem essas atitudes, né? E que acompanhem as mães. E falando em pais, entrou um excelente pai agora, que é o Rogério, meu amigo, Rogério Sesca, lá de Cruz Alta. Ele é um grande pai, companheirão da Grace também. Tem um casal também de crianças lindas, né? E a minha filha agora escreveu: parabéns a todos envolvidos para a execução dessa live. Olha, e obrigado mais uma vez, minha filha. Ela era minha companheira. A minha esposa entrou agora, a Andréia, então são as duas mulheres aí com quem eu aprendo muito, né? Com quem eu aprendo muito. Só faltou entrar minha mãe, mas a minha mãe não domina tecnologia. Amanhã minha mãe faz 86 anos, aliás, né? Ela faz 86 anos amanhã e foi a mulher assim que me ensinou tudo, né? A quem devo muito. Vou deixar as colegas falarem um pouquinho, porque dizem que as mulheres que falam, né? Mas tu vê que isso é mal de advogado. Esses dias eu estava comentando com o meu colega de escritório que realmente, doutor Raul, começa com o ensinamento dentro de casa. Eu sou mãe de um menino
E eu procuro levar para ele, trazer para ele, embora ele tenha 4 aninhos, eu procuro desde já construir uma visão de homem e de gentileza com ele. Porque eu acredito que é desde pequeno que a gente vai semeando para que se torne um adulto sensível, digamos assim, com o sentimento feminino. Porque a gente vê muito machismo até hoje, muito jovem com o pensamento extremamente machista. E eu acredito que não é por aí. Não é assim. Você tratar uma mulher com o devido respeito, você vai ser bem mais admirado do que ser um ogro, né? Então, Perfeito. Isso eu estou tentando semear na vida do meu filhote. Quero mandar um abração para a Andréia. Eu sou amiga dela, conheço ela há anos e fiquei sabendo pelas redes sociais que era sua esposa. Um abração. Obrigada pela Ela comentou comigo também, doutora. Da Bruna aí, de todos, e todos os nossos colegas da aba que estão aqui. E quem está assistindo aqui que ainda não está na aba, venha participar da aba com a gente, venha para a comissão da família da aba. Venham todos, acessa www.aba.adv.br, clique lá em Felício ou entre em contato com qualquer um de nós três aqui, ó, que você vai ser super bem-vindo. Venha participar dessa fábrica de amigos e nos ajudar aí a somar nesse movimento maravilhoso aí, falando de direito aqui nesse mês de agosto agora, e vamos estar falando de direito e paternidade. Mas e o direito de família, como que entrou na sua vida, doutor Raul? Foi natural, foi natural. Eu acho que quando eu comecei a advogar, até um dos primeiros clientes que eu tive foi um pai muito preocupado, excelente pai. Ele ensinou a filha dele toda a questão de higiene, que normalmente a mãe ensina a criança, sabe? Ele ensinou, e ele precisava da guarda da criança. Não para sonegar imposto, né? Não para deixar de pagar a pensão alimentícia, mas porque amava e ama a filha, né? E eu me lembro que eu tive que estudar muito, porque é um caso bem complicado, né? Bem difícil. Levou alguns anos para a gente conseguimos a guarda, e até essa é uma crítica que eu faço. A gente fez uma live recentemente, está salvo no YouTube, no meu YouTube, que para a mulher, e o Dr. Francisco, meu colega, entrou aqui, ele é testemunha. Para a mulher basta alegar que é mãe e juntar a certidão de nascimento da criança, ela vai ter a guarda. É líquido e certo. Para o homem, tem que acender vela para tudo que é santo, tem que levar, 500 mil tipos de documento, e vai no mínimo 2 anos. É impressionante. E assim, isso é uma certa forma de preconceito também, né? Aí, já que nós falamos de machismo e feminismo, não sei se tem uma pitada de feminismo aí, talvez não, tá? Mas é que tem esse preconceito também, de que o homem talvez não esteja tão preparado quanto a mãe, ou que sempre a figura do homem, que é o ogro, né? E que a mãe é a grande, na verdade, a grande provedora da família, né? Meu amigo Rodrigo Geles, que entrou, um grande abraço também. Pessoal, assim, sendo bem sincero, voltando à questão das mudanças que nós temos no direito, né, dos avanços, né? Quando a gente começou a estudar direito de família, para esse caso que eu falei, por exemplo, a gente falava em binômio de necessidade e possibilidade, né? Hoje já falamos em trinômio, porque tem também a proporcionalidade, né? Então, assim, cada dia que passa, vai avançando. O que eu estudei lá no início para aquele caso já é insuficiente para os dias de hoje, né? Meu amigo Carlos Batista, né, que me deu muita força também, lá desde a época da RBS, de quando eu comecei a advogar. As meninas do Betel Virtude de Gaia entraram, isso é muito importante, né? Porque elas fazem um trabalho belíssimo de filantropia. É uma entidade paramaçônica e para meninas, e elas têm uma visão muito aberta do mundo, assim, elas têm uma visão muito, muito ampla, né? Então eu fico muito feliz, deixo um abraço para todos os amigos, Ana Paula, Escapim, pessoal que está entrando aí. Nós temos hoje
uma mudança muito grande na concepção dos homens, na visão dos homens, né? Isso é muito bonito de se ver e muito importante para os filhos, porque quem ganha mais com isso são as crianças, né? Uma vez que o pai é mais participativo e deixa de ser aquele camarada que só chegava, largava a maleta num canto e ia sentar quieto, né? E quando nós éramos crianças, não sei se na casa de vocês tinha, né? Mas as casas tinham cinzeiros, né? Porque o pessoal chegava e ia fumar, né? Dentro de casa, não interessa se era no mesmo ambiente de criança e tal, mas deixa lá, tá fumando, né? Criança também não podia falar perto de adulto, né? Mas o pai era endeusado, o pai era quase um santo, né? Eu não cheguei a viver tanto isso, mas foi de ver mesmo, né? Essas situações todas, né? Na época em que nós éramos crianças. E isso mudou, felizmente mudou. Os pais hoje estão muito mais conscientes do seu verdadeiro papel, que é participar, que é pegar junto, né? Entrou a Daiane agora, que também é uma grande mãe, Daiane Antonelli, casada com um grande pai, que é o Jonas, né? Eles têm 2 filhos lindos também. E então, assim, olha, vendo as pessoas que estão entrando aqui agora na noite de hoje, eu fico muito feliz, porque eu começo a visualizar famílias bem estruturadas, né? Com pais preocupados com o amanhã dos seus filhos, né? Fabiano Escapim, meu amigo, entrou também, que é um paizão também com P maiúsculo, né? Que acompanha os filhos desde sempre. Fico muito feliz com essa turma nova, essa nova safra de pais que está surgindo, porque com isso a gente crê que o futuro está garantido, né? Está sendo bem semeada a semente do bem no coração dessas crianças aí, com pais e mães do porte dessas pessoas que estão entrando hoje. Tá muito linda essa nossa live. Olha, gratidão a todos vocês que estão aqui prestigiando, né, doutora Débora? Estamos muito felizes, doutor Raul. Realmente, como diz a doutora Jamila, muito prestigiado, mas isso significa que nós acertamos no modelo, tá vendo? Isso significa que os pais precisam ser ouvidos, não só no pelos pais, mas queremos ouvir, não que os advogados não falem, né, doutor Raul? Mas é importante nós lembrarmos, nós falarmos da paternidade. É importante, e quando o doutor Raul trouxe agora, o doutor falou assim que os pais levam até 2 anos para conseguir uma guarda. Eu concordo com essa dificuldade. Eu tenho 2 casos de pais que estão buscando a guarda compartilhada, porque depois que o pai aceita uma guarda unilateral, para ele mudar para uma guarda compartilhada, ele tem que provar que ele tem condições, tem todo aquele estudo social, tem que ouvir, passa por uma psicóloga, salvo quando o caso consegue aí um acordo, né, solucionar de uma forma mais amigável. Mas eu trabalho muito, doutor Raul, essa questão dentro do escritório. Quando uma mãe procura para fazer um divórcio, quando tem filhos, e que a gente vai falar da convivência, a gente já apresenta um plano de parentalidade, um plano de convivência, e a gente diz assim, como vai ficar as visitas? Não, de 15 em 15 dias a convivência. Ele vai visitar de 15 em 15. Eu disse, não, de 15 em 15 não. Vamos conversar. Porque assim, se ele era pai antes, ele tinha esse direito de estar 30 dias com os filhos, não, mas ele não ajudava. Aí eu acho que, doutora Débora, nós já vamos apresentar algo que nós podemos mudar. Que nós estamos mudando, nós contribuímos para isso. Eu digo não. Pai não é de 15 em 15 dias. Um pai não pode ser pai de 15 em 15 dias. O pai, ele tem que estar presente na vida do filho. Ele tem que participar, ele tem que saber o que está acontecendo na escola, ele tem que estar no grupo da escola, ele tem que saber qual é a religião que a criança vai participar, qual é o time, ele tem que ter a liberdade de participar das atividades extracurriculares. É nós, mães, que temos que parar. Nós queremos liberdade para trabalhar, queremos ser livres, mas queremos ser donas dos nossos filhos. E eu acho que isso nós tolhemos a liberdade dos nossos filhos de terem os pais. Será que pode ser isso? É um trabalho que nós temos que fazer, doutora Débora? Com certeza, doutora Tatiana. E hoje eu estava montando um pedido de homologação de solução de união estável e eu lembrei da doutora. Exatamente nessa questão das visitas, porque as partes concordaram em todos os termos, enfim. E quando chegou na hora da visita, de forma livre, com prévia combinação. Daí eu parei para pensar, não pode ser assim. A gente tem que determinar para que não tenha... Não. Exatamente.
para que não tenha maiores conflitos adiante. Então, ficou bem certinho determinado durante a semana, final de semana, datas comemorativas, que eu acredito que é muito importante, né? Eu tenho 2 casos de pedidos recentes de guarda para o pai, e um dos casos até, o pai veio de outra cidade e a mãe morava no Paraná. A mãe pediu para ele buscar 2 filhas. Então ele constituiu nova família, tem nova companheira, foi ele e a companheira buscar as menores. São 2 meninas. Vieram, matriculou em escola, enfim, tá tudo certinho, e ele veio me procurar para pedir a guarda das meninas. Para o bem das crianças, o juiz deferiu a tutela, guarda unilateral para este pai. Eu achei muito bacana, fiquei muito feliz quando eu vi a tutela deferida. Em contrapartida, tem um outro caso no escritório de um pai que pediu a guarda e que o juiz não deferiu. Eu acho que a gente já fez uns 5 pedidos e infelizmente a criança está correndo risco, a mãe, final de semana, some, ela se prostitui, se droga, e infelizmente o juiz não está concedendo a guarda para esse pai. Então toda semana o pai está lá com um fato novo no escritório, fazendo registro de ocorrência, indo atrás de conselho tutelar, e esse caso também a gente achou que não ia ser tão complicado como está sendo. Então acredito que realmente, às vezes, a visão da mãe ser a guardiã das crianças, geralmente, né? Isso faz com que os juízes, de certa maneira, às vezes não tenham esse olhar quanto à paternidade, né? O que está fazendo falta em alguns casos. É bem delicado essa situação, né? Mas só nos casos de famílias que acontecem. Tu vê 2 casos muito parecidos, né? Um com liminar deferida rapidamente e o outro, que é um caso gravíssimo, né? Se arrastando. E o que dizer para esse cliente, né? Porque o cliente chega bem, cara, o meu vizinho conseguiu em 30 dias e para mim faz 2 anos, o que está acontecendo? Né? Só que cada caso é um caso, cada cabeça é uma sentença, não adianta, né? Nós não sabemos nunca o que o juiz vai decidir. Nós temos a lei, mas tem muitas vezes que eles até, eu entendo, eles até ficam tentando buscar o máximo de provas possíveis, né, para poder definir uma situação tão delicada quanto essa. Só que o problema é que o risco, muitas vezes, é muito grande. Tinha uma criança que estava se cortando, tomando banho de roupa, tomou uma série de medicamentos, a criança foi internada num hospital psiquiátrico. Aí, quando foi internada, que então o pai teve acesso à criança e pôde ficar com a criança, né, ali que se definiu a guarda. Infelizmente, mas olha o que essa criança passou para chegar até lá. Né? Então são casos assim como o que a doutora Débora narrou agora, que a gente se pergunta, o que está acontecendo? Por que não é definida essa guarda de pronto? E o mais difícil, né, doutor Raul? E o mais difícil, tem até um comentário que eu deixei aqui, ó, é da Rê Gabriele. Sempre tem alguma desculpa, sempre tem uma desculpa para deixar o pai sem conviver o máximo possível com o filho. A desculpa mais atual, a pandemia, é perigoso. Concordo mesmo com ela, tenho ouvido muito isso. Mas sabe que disso que o senhor falou e que a doutora Débora falou, o mais difícil de tudo isso é que muitas vezes as famílias que vêm com essa é a questão que nós estávamos falando antes. Cada um de nós tem uma história de vida que já vem, e muitas vezes esses relacionamentos terminam de uma forma muito conturbada e ele nunca vai ter uma solução pacífica para esses conflitos que existem entre o pai e a mãe, e a criança ela vai ser penalizada muitas vezes, e eu vejo isso na prática da advocacia para o resto da vida. Muitas vezes essa criança só vai conseguir se livrar desse litígio que é o amor, a briga afetiva dos pais,
só na vida adulta, lá na adolescência. E é muito triste, doutor Raul, mesmo quando o senhor traz isso, porque aí depende de uma pessoa, eu sempre digo para as minhas clientes e para os meus clientes no escritório, o juiz é uma pessoa completamente estranha à tua família. Porque os princípios do direito de família, que eu acredito que são norteadores, é o afeto, é o amor. E quando a gente diz que é o juiz que vai ter que julgar, ele não tem como saber o que acontece naquela família. Ele não tem como entender aquela dor, aquela dificuldade daquela criança que não consegue ter a mãe em casa. Eu tenho casos que os pais estão afastados completamente de filhas e não conseguem mais ter acesso e não conseguem mais ter vínculos com a criança. E é o juiz, é o Ministério Público que tem que decidir. Aí nós, advogados, ficamos entre a cruz e a espada, porque chega uma etapa que não tem mais o que nós fazer. Né? Não tem. Eu não sei se vocês já trabalharam com busca e apreensão de menor, é um caso muito complicado também. Querem falar sobre essa experiência para a gente, doutora Débora? Eu tive início do ano passado, acho que sim. Início do ano passado, foi movimentado todo o Poder Judiciário, foi deferido. Fui eu, oficial de justiça, mais a polícia, até a casa do genitor, que não queria entregar 2 crianças. Eu acho que 2 e 4 aninhos. Foi bem gratificante ao final ver que tudo saiu conforme o esperado, não houve nenhuma atitude de agressão, enfim, deu tudo certo. Então, para nós, nesses casos, para mim, foi muito gratificante ver que o meu remédio jurídico surtiu efeito de 100%. Foi plenamente bem sucedido, né? Porque, infelizmente, eu já tive casos que não ocorreu dessa maneira. Que foi oculpada as crianças, souberam da medida, ficaram ludibriando, e o que não deu certo. É bem, para chegar nesse ponto também é bem delicado, né? O ano passado, durante a pandemia, agora, então, até aproveitando esses 2 ganchos, né, da busca e apreensão de menor e da pandemia que a doutora Gabriele levantou. O ano passado, uma menina se queixou para o pai que o padrasto andava com certas... passando a mão nela e tal, né? E o pai tentou conversar com a criança, a atual esposa do pai também tentou conversar com ela e tal, ela narrou coisas assim bem estranhas, né? E a partir dali, o pai tentou falar com a mãe da criança, com a ex-mulher dele, né, para saber com o que estava acontecendo e tal, e começou a apertar daqui, apertar dali. O que ela fez? Ela se utilizou da pandemia para não deixar mais a criança ir na casa do pai. Aí não deixava, só que pandemia, assim, o vírus, até onde eu sei, né, o vírus ele não se transmite via telefone, né, via internet, esse tipo de vírus não, né, já o vírus que pegou o TJRS, sim, esse é pela internet, né, mas, tá uma beleza o sistema, né, mas é outra coisa que a gente tem que dizer para os clientes, né, a gente tá sem sistema para trabalhar. Gente, é isso. Bom, nós temos que pontuar isso depois. Vamos voltar. Mas, resumindo, né, tivemos que se utilizar dessa medida, que eu acho ela muito drástica, né, extremamente drástica, né. Aí fui eu, o pai, oficial de justiça, brigada militar, né. Quando a menininha saiu correndo de casa, ela se atirou para os braços do pai, assim, foi como se tivesse libertado um passarinho da gaiola mesmo, né. Foi uma cena bonita e comovente também ao mesmo tempo. E estamos vendo se realmente acontecia. A mãe jura que não acontecia, nenhum tipo que ela não era molestada pelo pai, né? Mas enfim. E a guarda provisória agora é do pai, provisória, né? Mas ainda não se definiu a guarda definitiva e foi marcada uma audiência, foi remarcado também em função da pandemia, né? Mas pelo menos agora ela tem acesso ao pai, aos avós paternos, né? Porque a criança tem que conviver com toda a família, ela tem que conviver com o pai, ela tem que conviver com a mãe do pai, com o pai do pai, assim, com todo mundo, com os irmãos, né? Porque a família é isso, né? Ela tem que ter contato com as raízes dela, tem que ter contato com essas pessoas que gostam dela, né? E faz muito bem essa relação
de avó e filho, avó e neto, né? Isso daí, imagina uma criança que tem a possibilidade de fazer uma receita, lá fazer um bolo com a avó, que lembrança linda que ela vai ter pro resto da vida, né? Que pode sentar ao lado da avó e a avó contar uma história, aquelas histórias antigas e tal. Isso daí não tem preço, né? Isso daí ela vai levar pro resto da vida e ela vai levar isso depois pros filhos e pros netos dela. Então, assim, as coisas boas se perpetuam, né? Porém, as coisas ruins também. Né? Muitas vezes quem sofre abusos talvez venha a ser um abusador, ou então fique uma pessoa fechada, dependente quimicamente depois, ou de remédios, ou até mesmo, infelizmente, de drogas. Né? Então, assim, ó, tudo tem uma causa e um efeito. Né? É um problema cultural, tem que ser trabalhado, tem que ser falado, né? Assim como a violência doméstica, né? Tem que ser falado, tem que ser levado para as escolas, não só uma vez por ano, tem que ser fazer com que as crianças pensem e façam esses trabalhos em conjunto com a família em casa, para que debatam, né, sobre isso. Né? É isso daí. A doutora Rosiane Fardim fez um comentário aqui. Ela colocou que isso aconteceu com meu pai. Ganhou a guarda e a mãe da criança simplesmente sumiu do mapa. Quem disse que consegue resgatar esse vínculo agora que ela entende tudo? Exatamente isso. Não tem... Resgatar o vínculo é muito difícil. E olha só, o doutor Paolo, agora nesse comentário que o doutor Raul trouxe, doutor Raul, esse caso de visitar, eu coloco no meu plano de convivência, eu já trago isso para as minhas clientes também. Vamos estabelecer um dia para visita aos avós paternos, já que a gente sabe que para os avós maternos é uma coisa muito automática, quando a mãe fica de guardiã, a gente sabe que às vezes vai para o convívio paterno e muitas vezes o dia que o pai leva não é o dia que o pai consegue levar para a casa dos avós, dependendo de onde que estão os avós. E as minhas clientes diziam assim, mas como assim? Eu nunca vi isso. Não, ó, vamos pensar assim, se ela convive agora com os avós, é importante ele manter esse vínculo depois. Qual é o dia que você quer deixar para uma posação na casa do vô e da avó, um dia, um sábado que ele vai... Isso que o doutor Raul falou agora. E incrível que assim tu acaba abrindo as possibilidades na vida das pessoas que às vezes se nós advogados não oferecemos, as pessoas não sabem que isso pode acontecer. Boa noite, doutora Alessandra, boa noite. Importantíssimo esse tema, apaixonante, né, doutora Alessandra? E aí eu coloco isso, doutora Débora, eu incluo essas visitas, e daí eu sempre pergunto assim, quem são os dindos? Quem são os dindos? Como é que ele vai conviver com esses dindos? E por que eu falo isso, doutor Raul? Porque eu tive algumas experiências pessoais, onde os dindos às vezes abandonaram as minhas filhas porque eram lá do pai. Então eu acho que é importante, quando eu recebo, eu não quero resolver os meus problemas com os problemas, não, eu quero mostrar que problemas que ficam para trás, às vezes experiências negativas na nossa vida, a gente pode usar de uma forma transformadora e mais positiva na vida das outras pessoas. Faz sentido, Débora, ou não? Faz sentido, sim. E até eu particularmente, eu não tive convívio com eu não tive os 4 avós. Não conheci os meus avós nem materno e nem paterno. As minhas avós, eu convivia mais com a materna, porque a paterna morava mais longe, então vinha raramente visitar nós e nós visitar ela. Então, hoje eu acho muito importante para o meu filhote conviver com os avós paternos. Tanto é que quando o pai não pode levar, eu me proponho também a levar, para que ele não perca esse vínculo. Porque é tão bonito de ver ele dizer que foi com o vovô fazer tal coisa, andar de cavalo, ir no mato, sei lá, qualquer coisa. Então, é importante. E se toda mãe e pai tivessem essa consciência de que está sufocando, de certa maneira, tirando esse direito do filho, se eles tivessem essa visão, com certeza eu acredito que seria diferente a maneira deles pensarem nesse sentido. Qual o adulto que não quer, que não gosta de conviver com seus avós? Ou criança, melhor ainda, ouvir o vô contar a história, como era no tempo dele, de criança, enfim.
toda criança se encanta com o vô e vó. Essas memórias, como a doutora Alessandra falou, memórias afetivas para um desenvolvimento seguro da criança, realmente. Então, tem casos que eu atendo que eu já digo para a mãe encaminhar um tratamento psicológico, justamente por essas picuinhas que tem entre pai e mãe, porque infelizmente quem sofre são as crianças. Quem acaba pagando o preço são as crianças. E isso que nem eu digo para as mães, geralmente é para as mães. Mas isso daqui um pouco, hoje é criança, mas na pré-adolescência, adolescência, vai ter o efeito. Então, é bem delicado. Bem delicado. Doutor Raul, Por olha outro só, lado, o doutor Paulo pode falar. trouxe um comentário ali, o doutor Paulo trouxe um comentário, eu não quero deixar passar aqui, ó. Ele falou da frustração no processo, que ele mencionou que não houve possibilidade de audiência de conciliação ou mediação. E daí eu, enganchando aí com o que o senhor ia comentar, quero passar para o senhor a questão, o senhor acha que com essas dificuldades agora da pandemia, o acesso à justiça, o senhor acha que as famílias aí ficaram mais prejudicadas? Algumas dificuldades que o senhor tem encontrado no escritório, no dia a dia aí, em decorrência de todo esse aparato do Poder Judiciário que está completamente, está muito difícil trabalhar. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Totalmente. Eu não pude ter acesso a um processo, ele estava arquivado já, né? E até um caso bem interessante, né? Porque a mãe me contou, a mãe da criança me contou, a cliente, né? Que o pai, ele, nas poucas vezes que ele pega a criança para passear, para visitar, né? Ele pega a criança e leva para um bar. Ou então ele pega a criança e deixa na casa da avó, né? E esquece a criança, ela esquece de ele buscar. Então, a gente reivindica tanto, né, que tenha contato com os avós, mas não esqueçam as crianças na casa dos avós, né? Levem para visitar os seus pais, mas depois busquem os filhos na casa dos velhos, porque os velhos têm que dormir também, têm que descansar, né? Não tem obrigação de ficar cuidando dos filhos dos filhos, né? Vô é para mimar, vô é para amar. Com relação à sua pergunta, foi muito pertinente também essa afirmação do Paulo, né? Audiências canceladas, né? E essas audiências canceladas, muitas não foram novamente reagendadas, né? O cliente pergunta como é que está meu processo. Aí pela primeira vez na vida eu vou ter que dizer assim, não sei, não tenho como acompanhar, não tenho acesso ao processo, não temos acesso aos processos, né? O sistema TEMES, por exemplo, que é o sistema mais antigo, né, dos processos físicos, esse daí, pelo menos até hoje de tarde, tu não tinha nenhum tipo de acesso a ele, né? Tu não conseguia, tu colocava o nome da pessoa ali, o sistema está temporariamente não, o sistema está permanentemente com problema, né? Até tinham que mudar um pouquinho ali a frase, né? Porque não é mais um problema transitório. Eu acho que o novo normal vai ser a novidade vai ser se voltar a funcionar o sistema, tomara que volte, né? E até o EPROC, sistema EPROC, que é um sistema bom, que graças à nossa OAB local, a OAB RS, né, que foi implementado ainda, né, porque senão a gente não tinha acesso nem aos processos eletrônicos, né, o EPROC, ele também oscilou, andou tendo oscilações essa semana. Então tá complicado para advogar hoje, viu? Além de todas essas questões, né, que a gente alinhavou antes, que a gente conversou aqui um pouquinho, ainda temos agora a parte operacional, né, a parte material da coisa, né? Tu não consegue, às vezes, distribuir um processo, tu não consegue fazer uma contestação, felizmente os prazos acabam se suspendendo, né, para que não haja prejuízo às partes. Mas, por exemplo, um processo que eu quero lá ter acesso para saber como é que foi o acordo das pessoas que estava arquivado, não tem nem como saber onde ele está, né? Então nós vamos ter que ter muita mais paciência do que a gente já vem tendo, né? E esperar, aguardar, deixar passar. E buscar, muitas vezes, uma alternativa que tem sido muito positiva quando é possível, que a gente já sabe que se chega no nosso escritório, muitas vezes um divórcio já é um litígio, ele muitas vezes, mesmo que ele só tenha conflitos, ele se torna um litígio, porque as partes, se elas estivessem de acordo com tudo, seria muito mais fácil, mas a gente sabe que não é.
mas a gente tem buscado, mesmo assim, para você formalizar um acordo, tem demorado, audiências sendo canceladas porque as partes não foram intimadas, não conseguimos distribuir precatória, os clientes furiosos, olha, doutora, o que está demorado? Eu tenho casos em que os familiares das clientes acabam ligando no escritório porque eles acham assim que a gente não está. Eu tenho mandados informativos da OAB para os meus clientes, porque muitas vezes nós estamos passando assim por incompetentes, porque demora, nossa, que advogado que demora. Muitas vezes as pessoas querem nos consultar para ver por que o nosso colega não está. Não, nem vem, porque não é coisa do colega, não é. Débora, tá complicado também, né? Tá bem complicado. Eu já não, já tenho respondido que eu não olho o processo, né, de outro colega. Tenho explicado exatamente essa situação, que infelizmente, né, além da pandemia para os processos físicos, que aqui quase não movimentou, principalmente na vara de família, temos agora essa questão eu não sei, mas acredito que desde o início de mês de julho, a gente está nessa situação que não consegue nem consultar os processos, né? Então isso, infelizmente, eu tenho processos da área civil que dura mais de 10 anos. Tenho processo ainda de 2010, 2011, que estão em tramitação. Então, é bem delicado essa situação para nós, né? Advogados. Eu até brinquei esses dias, né, que nesse meio tempo tinha se feito um acordo, né? Aí deu a pandemia. Aí parou tudo, né? Fechou tudo, né? Aí agora vai abrir o fórum. Aí veio o hacker ali, detonou com tudo, acabou com tudo, né? Aí esse acordo que eu tinha feito foi por água abaixo, porque deu tempo da família brigar, né? Aí agora demorou tanto, voltou o sistema, caiu de novo, a família voltou a conversar, né? Fizeram um novo acordo. Eu só estou torcendo para que abra de uma vez antes que eles briguem de novo, né? Para que esse acordo saia e seja homologado judicialmente. Porque é assim que nós estamos, parece piada, né? Assim, e eu vejo que os servidores estão preocupados também. Assim como a gente brinca que esse dia uma colega brincou num grupo de advogados, parece que eu estou desempregada, dizia ela, né? E os servidores estão assim também, eles estão se sentindo inúteis porque eles tentam trabalhar, né? E estão só com o cabo da adaga na mão, como a gente fala aqui no Rio Grande, né? Eles estão tentando fazer o possível, né? Não é culpa do servidor, da pessoa que está do outro lado do balcão, né? As pessoas, todos nós estamos no mesmo barco, todos os advogados, os servidores, todo mundo, né? Nós estamos hoje enfrentando realmente um problema de sistema. Se a culpa é desse ou daquele, bom, aí o tempo vai mostrar, né? Mas hoje não adianta nada a gente brigar, nós temos muito mais é que se unir, a gente tem que pegar e se abraçar e tentar passar por essa situação juntos, unidos, né? Porque todos unidos a gente consegue fazer um judiciário mais forte. Porque, como o doutor Paulo falou ali, ó, acham que estamos roubando. É verdade mesmo, doutor Paulo. É muito difícil. E nós, advogados, estamos sendo penalizados nessa pandemia. Nós estamos sendo sacrificados mesmo, porque está sendo tirado de nós a possibilidade de nós trabalharmos. E a gente que trabalha na advocacia de família, a gente sabe que alimentos é tudo urgente. Alimentos é para ontem, não tem tempo, mas cobrar uma pensão alimentícia, executar uma pensão alimentícia, fazer um pedido de alimentos, audiências que deveriam ser em 30 dias, de acordo com a lei, acabam se tornando 90 dias. Entramos com processos em maio, que a audiência vai ser em novembro. Então, assim, aonde você conseguir uma antecipação de tutela, até que o empregador seja oficiado a fazer o desconto em folha, gente, é um calvário. Então, as pessoas, assim, a gente está buscando fazer de todas as formas, de forma amigável, mas a gente sabe que tem pais e tem pais. Infelizmente, alguns, eles querem realmente abrir, deixam de pagar, justamente para ganhar tempo, e os filhos ficam padecendo. Então, assim, gente, muito difícil. Gente, já passou 1 hora nessa nossa live. Maravilhoso encontro, doutor Raul. Maravilhoso.
Eu quero que o senhor teça as suas considerações finais, depois já deixo para a doutora Débora, depois volta para mim só para finalizar. Quero assim, ó, quero agradecer imensamente por tudo que nós conversamos, todas as pessoas que estiveram aqui, mas já vou devolver para o doutor Raul a palavra aí, doutor Raul. Não, vou falar uma frase só até para não me alongar, porque o tempo realmente já se esgotou, né? Então, assim, o que a pessoa tem que pensar, né? Ela tem que pensar no melhor interesse da criança, né? Isso, assim, ó, isso é a base, inclusive, para a fixação de guarda, né? É o melhor interesse do menor. É isso daí. Tu pensando no melhor para o teu filho, tu vai conseguir ter uma relação sadia até com teu ex-companheiro, né? E outra coisa, a pessoa se separou, cada um agora siga o seu caminho, né? E viva as suas relações, deixe o outro, mas não esqueça que o filho é comum, o filho é dos dois. Então, quanto melhor os pais se derem, quanto melhor for a relação de convivência entre eles, melhor vai ser para a criança. Eu quero agradecer, doutora Tatiana, pelo convite mais uma vez, me coloco à disposição. Agradecer a participação do nosso colega, Dr. Raul, maravilhoso o seu bate-papo, seu conteúdo, e só tenho a agradecer, Tatiana. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutor Raul, quero agradecer ao senhor, a sua família que estava aqui, a Andréia, sua filha, os nossos colegas da aba de Passo Fundo, o doutor Paolo, que vai estar conosco aqui, doutora Rose, doutora Jamila, não vou nominar o nome de todos, doutora Alessandra, a todos vocês que estão aqui, olha a doutora Paula aí, ó, falando aí também. Doutora Paulo Alberto. Isso, e eu quero dizer para vocês que realmente um divórcio é o fim do amor, o fim do afeto entre o casal, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Existem aquelas pessoas que vão continuar contribuindo na vida daqueles filhos, que vão continuar responsáveis. E realmente, doutor Raul, é o melhor interesse da criança. Esse, assim, ó, é o que vale para tudo. Por isso que, às vezes, avós podem ter guarda também, porque sempre vai ser o melhor interesse da criança. Muito obrigada, doutora Débora, minha companheira aqui, minha secretária adjunta aqui da aba, da Comissão de Família da aba, e vamos estar durante todo esse mês de agosto aí tocando juntas aí essas lives aí em rodízio com as demais colegas. E o doutor Raul abriu esse grande movimento no mês em homenagem aos pais. Quero desejar, doutor Raul, um feliz Dia dos Pais, muito antecipado, em que pese eu irei lhe homenagear em outras oportunidades ainda. Dar-lhe os parabéns por ser pai, por ser um ótimo colega também, que com certeza leva todo esse espírito, esse amor, esse afeto da sua paternidade para dentro do seu escritório no dia a dia. E eu acho que quando a gente leva esse afeto para o direito de família, é isso. Eu falo sempre que é diferente falar com os colegas de outras áreas, porque aqui a gente fala de amor, a gente fala de afeto, de empatia, de não julgamento, né? Então, assim, é muito bom trabalhar com você, trabalhar contigo, Débora, e com todos esses nossos colegas da aba. Quero convidar você que está aí do outro lado a vir fazer parte da Comissão de Família da aba ou da aba. Venha fazer parte da aba aqui do Rio Grande do Sul, www.aba.adv.br, ou entre em contato com qualquer um dos integrantes da aba, comigo e com a doutora Débora, aqui com o doutor Raul, e venha, Felice, vem com a gente você também participar aí dessa fábrica de amigos, fazer esse network maravilhoso que vai transformar a tua advocacia, assim como transformou a minha, e tenho certeza que a dos outros colegas também. Um beijo grande no coração de vocês, boa semana e até quinta-feira com o Dr. Paolo. Dia 5 estaremos aqui no mesmo horário com o Dr. Paolo Grando para fazer uma super live aí do Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais antecipado a todos os papais. Beijo grande, doutor Raul, doutora Débora. Obrigado, abraço, até mais. Obrigado, tchau, tchau.